Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. 35º dia da nossa mistagogia, encerrando a quinta semana na companhia de Santo Agostinho. Já estamos com saudade dele, mas amanhã estaremos também em boa companhia com São João Crisóstomo. Vamos ver então o que nós temos com Santo Agostinho nesse último dia de mistagogia. 35º dia, o mistério da missa. Um dos meus favoritos, hein? Acho que vocês vão gostar também. Como nós vimos nos últimos 3 dias, ele começa esse sermão de mistagogia com a mesma frase. No livro chamado Gênesis, as Escrituras dizem: E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Não esqueci minha promessa. Prometi a você, e lembre-se, Santo Agostinho está falando com as pessoas que acabaram de ser batizadas na Vigília Pascal. Prometi a você que é recentemente batizado um sermão explicando o sacramento da mesa do Senhor, que agora você olha e que compartilhou ontem à noite. Ou seja, esse é o sermão que ele fazia no domingo de Páscoa, para aqueles que tinham sido batizados na vigília pascal no sábado anterior. Aqui. Você deve saber o que recebeu, o que receberá e o que deve receber todos os dias. Aquele pão que você vê no altar, tornado santo pela palavra de Deus, é o corpo de Cristo. Esse cálice, ou melhor, o que enche o cálice, santo pela palavra de Deus, é o sangue de Cristo. Através desses sinais visíveis, o Senhor desejava nos deixar seu corpo e sangue, que ele derramou para a remissão dos pecados. Se você recebe bem, você é aquilo que recebeu. Santo Agostinho já nos explicou isso, né? Se recebemos bem o corpo e o sangue de Cristo, nos tornamos exatamente o que recebemos, porque ao comungarmos Jesus Cristo, estamos comungando aquele que passa a ser a unidade em comum entre todos nós, por isso o sacramento chamado da comunhão. Temos, por mais diferentes que sejamos um dos outros, temos alguma coisa em comum: Jesus Cristo. Somos todos membros do corpo místico, onde Cristo é a cabeça. Então, recebemos o corpo de Cristo na comunhão e nos tornamos corpo de Cristo, igreja, ah, que acabamos de receber. O apóstolo diz: Nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Assim, ele explicou o sacramento da mesa do Senhor, porque há um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Portanto, é o pão que ensina como você deve amar a unidade. Esse pão era feito de um grão de trigo? Não. Não haviam muitos grãos de trigo? Sim. Antes de se tornarem pão, eles eram grãos de trigo separados. Depois, com um pouco de esmagamento, eles foram unidos pela água. O mesmo paralelo que Santo Agostinho já fez antes, ele vai repetir aqui, mas ele vai muito mais adiante. Então, aguarde. Pois, a menos que o pão esteja movido e umedecido com água, ele não pode chegar a essa forma chamada pão. Ou seja, o que Santo Agostinho está dizendo é: se você moer o grão de trigo, ele vira farinha de trigo, certo, gente? Não vira pão. É a água que, ao ser colocada naquela farinha de trigo, vai unindo as moléculas e transformando numa massa que depois vai ser assada e se transforma em pão. Se a água não é colocada junto com a farinha que é seca jamais será pão, continuará a ser farinha.
Então, é, a menos que você seja umedecido com a água, que é o batismo, não pode chegar a essa forma chamada pão. Por isso, o batismo é o sacramento de entrada nos mistérios da igreja. Você primeiro precisa ser batizado para poder receber os outros sacramentos. Você também foi fundamentado, por assim dizer, pela humilhação do jejum e pelo sacramento do exorcismo, que são as renúncias que a gente faz na noite da Vigília Pascal. E se você está indo ser batizado, você faz pela primeira vez. Em seguida, seguiu o batismo pela água, ou seja, renunciamos ao mal, a tudo que proclamamos a nossa fé em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, fomos aspergidos pela água. Ou seja, veio a água que uniu a nossa farinha, que eram muitos grãos de trigo separados, numa massa única, que se transformará em pão. Você estava umedecido, por assim dizer, para chegar à forma de pão, mas não há pão sem fogo. O que a chama significa? É o crisma, o óleo do sacramento do Espírito Santo, que aqueles que foram batizados na vigília pascal foram ungidos com o óleo do batismo, o óleo dos catecúmenos, mas também foram ungidos, nós já falamos disso aqui, com o óleo do crisma, porque, na verdade, no início da nossa igreja, esses dois sacramentos eram recebidos juntos. Então, o crisma, ah, que é o óleo do Espírito Santo, ele também foi administrado, é administrado na celebração do batismo. E ele, como o Espírito Santo representa o fogo, Santo Agostinho está usando isso para fazer o paralelo na caminhada entre ser grão de trigo e se transformar em pão. O óleo do sacramento do Espírito Santo, o sacramento da confirmação, é o fogo que alimenta, é o que alimenta o nosso fogo. Observe isso quando os Atos dos Apóstolos foram lidos em voz alta. Será dentro de algumas semanas, quando estivermos celebrando Pentecostes. Portanto, quem quer seguir em frente tem o que é preciso. Ou seja, o que nós precisamos para nos transformarmos no corpo de Cristo, já temos. Somos muito grãos de trigo que passaram pela moagem da renúncia ao mal, ao pecado, ao demônio e a proclamação da fé em Cristo. Fomos aspergidos pela água e agora fomos assados no fogo do Espírito Santo. Pronto, pão quentinho, crocante, saindo do forno, né? Quando você se reunir na igreja, deixe de lado as histórias vazias. Concentre-se nas Escrituras. Então, ouça e assista, pois o Espírito Santo virá no dia de Pentecostes. E é assim que ele vem. Em línguas de fogo, ele se mostrará. Ele respira caridade para nós, o que nos dá ardor para Deus e desprezo pelas coisas do mundo. Ele queima a nossa palha e purifica os nossos corações como um ouro. Santo Agostinho está falando, então, dos efeitos de Pentecostes, dessa efusão do Espírito Santo que deve acontecer no coração de cada um de nós. Depois de todos esses 50 dias de mistagogia, meu irmão, minha irmã, temos todo o necessário para que um grande Pentecostes aconteça na vida de todos nós. E agora Santo Agostinho vai resumir, então. Então, o fogo do Espírito Santo vem depois da água, e você se torna pão, que é o corpo de Cristo. E é assim que a unidade é significada. Agora você tem o sacramento na ordem deles. E aí ele vai nos mostrar como é que o pão é transformado, então, no corpo de Cristo, pela oração eucarística.
Presta atenção e veja se você se lembra de alguma coisa que você escuta nas missas. Primeiro, após a oração, você deve elevar o seu coração. Isso só é certo porque você é membro de Cristo. Se você se tornou membro de Cristo, onde está a cabeça? Os membros têm uma cabeça. Se a cabeça não tivesse ido antes, os membros não poderiam seguir. Então, ele está explicando por que Jesus precisou ir antes, subir aos céus, para nos preparar o lugar. E para onde foi a sua cabeça? O que é que a gente diz no credo? No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Nossa cabeça, então, diz Agostinho, está no céu. E é por isso que precisamos levar os nossos corações para o céu, para onde está o nosso Senhor, onde está a nossa cabeça. Porque somos membros. E os membros dependem de observar e de olhar a cabeça para poder imitar o que ela quer, né? Quem determina o que o corpo faz é o cérebro, e o cérebro está na cabeça, né? E é por isso que o sacerdote vai nos convidar a corações ao alto, e nós vamos responder: o nosso coração está em Deus. Você não deve atribuir isso à sua própria força, seus méritos ou seus trabalhos, pois levantar nossos corações a Deus é um presente de Deus. E é por isso que, após a nossa resposta, o nosso coração está em Deus. O bispo ou padre que está presidindo vai dizer, então: demos graças ao Senhor nosso Deus e vamos agradecer, porque sem a ajuda dele, teríamos os nossos corações na terra e não no céu. Só conseguimos elevar os nossos corações ao céu pela bênção, pela graça de Deus. E você então concorda com o sacerdote que você precisa agradecer a Deus, dizendo que, segundo Agostinho, você atesta isso dizendo: é o nosso dever e a nossa salvação. Ele que nos tornou capazes de levantar nossos corações, nossa cabeça. Então, vem a santificação do sacrifício de Deus, que é a consagração do pão e do vinho propriamente dito. Pois ele nos queria que nós mesmos fôssemos o seu sacrifício. Um fato esclarecido quando o sacrifício foi oferecido pela primeira vez, e porque o sacrifício é um sinal do que nós somos. Já falamos sobre isso também, né, gente? Como, na verdade, Jesus escolheu para ser o seu corpo e o seu sangue, não o trigo, não a uva, mas ele quis a nossa participação no seu sacrifício. Então, ele escolhe fazer do seu corpo não o trigo, mas o pão, que é o trigo transformado pelo fruto da terra, transformado pelo trabalho do homem. Não a uva, mas o vinho, que é o fruto da terra, criado por Deus, mas transformado pela ação do homem. Deus quis nos dar o privilégio de participarmos do milagre que vai se passar naquele altar. Então, ele quis a nossa participação. Nós estamos lá. E a gota d'água que o sacerdote pinga no vinho é exatamente a nossa humanidade, para que todos nós possamos participar desse corpo que é distribuído para todos os filhos de Deus que estão ali. Então, quando alguém comunga o corpo de Cristo, está comungando você junto. Como tal como você recebe o corpo de Cristo, está recebendo o seu irmão junto, porque somos um único corpo. Então, por isso precisamos cultivar a unidade, precisamos ser um, porque esse é o sonho de Deus, que sejamos comunhão, que tenhamos comunhão, que preservemos a unidade acima de tudo. Após a consagração, dizemos a oração do Senhor,
que é o Pai Nosso, que você recebeu e recitou. Os primeiros batizados ali, a quem Agostinho está falando, tiveram o direito de rezar o Pai Nosso pela primeira vez na noite anterior, no dia do seu batismo. Veja que bênção, que emoção não devia ser para eles nesse dia ter o direito de, a partir dali, em todas as missas, rezar a oração do Senhor junto com os seus irmãos, a igreja, que somos todos nós. Depois é dito: a paz esteja contigo. E os cristãos se cumprimentam com um beijo santo. Este é o sinal da paz. Com os lábios aparecem, então, como os lábios aparecem, então pode estar na consciência. Difícil de entender essa frase, mas o beijo santo é sinal de unidade, de reconciliação. Tente ao saudar, mesmo que não mais com um beijo, porque hoje em dia, às vezes, a gente, por causa da pandemia, nem as mãos nos damos mais, mas tente ao dar a paz, a estender a paz àquela pessoa que está perto de você, ver nela aquela pessoa com quem você precisa se reconciliar. Para não aconteça de você se aproximar do altar para comungar Jesus, tendo ódio, rancor, ressentimento no seu coração por quem quer que seja. Porque isso não é permitido aos olhos do Senhor, como Jesus já fala lá em Mateus 5:23. Se estivesse para se aproximar do altar e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, vai primeiro se reconciliar com teu irmão e só depois volte para o altar. Então, vem naquela pessoa para quem você está dizendo a paz de Cristo, dizendo: fulano, você que me magoou, que você tenha paz. Eu te liberto da dívida que você tem em relação à dor que você me causou. Como é belo isso. Como é bonito aos olhos de Deus ver você fazer isso, né? Então tente aproveitar esse momento. Quando seus lábios se aproximam do seu irmão ou irmão, seu coração não deve estar longe. Então o gesto de dar a paz não pode ser uma coisa mecânica, tem que ser algo que vem do coração. Aquela pessoa que está do teu lado é alguém por quem Jesus morreu. É alguém que vai viver uma eternidade com você no céu. Então, que bom que pela fé estamos juntos ali, já antecipando na terra aquilo que um dia viveremos juntos no céu. Estes são ótimos e poderosos sacramentos, diz Santo Agostinho. Você quer saber como eles são elogiados por nós? O apóstolo diz: quem, portanto, come o pão ou bebe o corpo do Senhor de uma maneira indigna, será culpada de profanar o corpo e o sangue do Senhor. 1 Coríntios 11. Significa receber o corpo e o sangue do Senhor de forma indigna? Santo Agostinho vai explicar. É receber como uma piada, é receber como um desprezo. Não menosprezar o sacramento só porque você pode olhar para ele, ou seja, não faça pouco daquilo que você está recebendo. Parece pão, mas não é pão. Parece vinho, mas não é vinho. O que você vê é passageiro, mas o invisível, o que é verdadeiro, não passa, permanece. É recebido, comido, consumido. Mas é o corpo de Cristo que é consumido? É a igreja de Cristo que é consumida, porque a igreja é o corpo de Cristo? Os membros de Cristo são consumidos? Não. Aqui eles são limpos. Lá eles serão coroados. Nós aqui participamos do pão de Cristo que é distribuído para os irmãos, mas nos damos aos outros apenas de forma parcial. Um dia seremos todos uns dos outros, porque estaremos todos juntos em Deus na eternidade. O que é significado durará para sempre, mesmo que o sinal pareça falecer. Ou seja, a hóstia aqui, ela pode se desfazer. O pão, que é você, pode um dia se afastar da igreja.
Mas só o que é visível pode desaparecer, não o invisível. A comunhão com o corpo de Cristo. Deus se fazer nosso alimento. Deus dá a você a ocasião, a oportunidade de também você ser alimento de vida eterna na vida do outro. Isso é eterno. É uma graça, é uma bênção, é um presente de Deus na nossa vida. Receba para você poder refletir, que todos vocês possam manter a unidade próxima em seus corações, para que sempre o seu coração possa se elevar ao alto. Como será possível você receber um sacramento que se chama comunhão e você continuar separado de mal com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu chefe, com o seu amigo? Receber o pão de Cristo deveria semear em nós o desejo de unidade, de reconciliação, porque somos todos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Que sua esperança esteja no céu e não na terra. Que sua fé seja firme em Deus, que seja aceitável para Deus. Agora você não vê, mas você acredita. Mas lá você verá, no lugar onde você terá infinita alegria. O que é significado durará para sempre, mesmo que o sinal pareça falecer. Receba o que para você pode, já falamos disso, né? Que sua fé seja firme em Deus, que seja aceitável para Deus. Agora você não vê, mas você acredita. Lá você verá, no lugar onde você terá a infinita alegria. É assim que Santo Agostinho fecha esse nosso último dia de mistagogia na companhia dele. E ele nos convida a rezar. Você deve saber que recebeu, o que receberá e o que deve receber todos os dias. Mais uma vez, Santo Agostinho nos estimulando a buscar a comunhão diária, não apenas uma vez por semana, mas sempre que for possível. Se você recebe bem, você é o que você recebeu. Ou seja, se você recebe bem a Jesus na comunhão, você se torna o corpo de Cristo, que é usado para alimentar a fome de Deus de toda a igreja. Ele queria que nós tivéssemos parte naquele sacrifício. E é por isso que o que é consagrado não é o trigo, não é a uva, mas é o pão, é o vinho, para que o seu esforço, a sua participação, possa estar lá presente na Eucaristia que é distribuída. O que é verdadeiro durará para sempre, mesmo que aparentemente o sinal pareça desfalecer. Nenhum de nós vive de emoções no topo o tempo inteiro. Os discípulos subiram o Monte Tabor com Jesus e viram Jesus transfigurado lá. E eles queriam ficar por lá. Mas Jesus diz: não, temos que descer o monte. Temos que viver a rotina do dia a dia. Temos que ser sal onde tem massa. Temos que fermentar onde a massa está. Temos que ser modelo aonde existem pessoas que ainda caminham na luz, para a gente ser luz na vida dela. Então, meus irmãos, não dá para a gente estar no pico o tempo inteiro. É necessário que a gente também carregue as nossas cruzes. Como se Jesus já carregou a minha cruz? Porque o teu chamado é mostrar que é possível ser fiel a Jesus mesmo quando as cruzes aparecem. Se Deus nos botasse numa redoma onde nenhum sofrimento ocorreria, como nós poderíamos saber que somos fortes? Porque não teríamos nunca necessidade de exercer essa força. Então nunca saberíamos que esse Deus está lá nos fortalecendo. Então,
Não desista, não desanime. No mundo tereis aflições, mas coragem, porque Jesus venceu o mundo e ele é vitorioso em você também. Para você praticar, Santo Agostinho pede que a gente assista à missa todos os dias, porque devíamos ansiar por Jesus, o pão que desce dos céus, sempre, e não apenas uma vez por semana. Mesmo quando não podemos chegar à missa, devemos contar a ele que tínhamos o desejo de ter estado lá. Isso faz muita diferença para Deus. Essa prática tradicional de conseguirmos pela oração aquilo que a gente não conseguiu de fato é chamado de comunhão espiritual. Eu não pude ir à missa, mas quando eu manifesto a Deus o meu desejo de ter estado lá, o meu desejo sincero, Deus estende para o meu coração a mesma graça que foi recebida por aqueles que estiveram lá. Porque em comunhão nós fazemos parte do mesmo corpo. Então é o mesmo sangue que corre pelas mesmas veias. Então a mesma bênção que alcançou os irmãos que estiveram na missa, alcança também a você que não pôde estar. Se dizemos a Jesus que queremos recebê-lo devotamente, ele nos dará a graça da comunhão com ele. Ai, que saudade de Agostinho. Mas nos deixará em muito boa companhia. Amanhã iniciaremos a sexta semana das 7 que estaremos juntos nessa mistagogia. Nosso mentor, nosso orientador espiritual a partir de amanhã é São João Crisóstomo. Espero por vocês lá. Tchau, meus irmãos. Um bom sábado. Fiquem com Deus.